Se vocês da Globo continuarem com essa gracinha de reportar a verdade sobre o STF, vai acontecer o mesmo com vocês que aconteceu com o Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Rodrigo Constantino, com o Alan dos Santos. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Onde é que está o problema dessa história, né? É bom que essa guerra civil esteja acontecendo e que a elite econômica esteja fritando o Toffoli e, em menor grau, o Alexandre de Moraes. E eu concordo com você. Nessa guerra interna entre eles, a gente tem que torcer para briga. A gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar com essa guerra. Porém, contudo, entretanto, todavia, o problema verdadeiro é que o Supremo Tribunal Federal acumulou tanto poder nesse processo que a gente não sabe quem vai sair vencedor nessa briga, e eu aposto no Supremo. Será que o André Esteves e outra meia dúzia de pessoas e a Globo têm o poder o suficiente para derrubar o Toffoli? Eu acho que não. E um evento interessante nessa história foi a nota do Fachin sobre tudo o que está acontecendo, porque tinha uma certa expectativa por parte dessas pessoas, dessa elite, inclusive, de como queria se posicionar agora que a Globo sinalizou uma direção diferente a respeito do escândalo do Toffoli e do Banco Master e do Alexandre de Moraes. Mas para a gente que conhece o modus operandi no Supremo, eu acho que o que veio não foi nada surpreendente. Alguns trechos da nota oficial do Fachin revelam o tom que ele pretendeu adotar. Vejam esses trechos, por exemplo. A Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. Como eu odeio essas pessoas que escrevem de forma tão horrorosa, onde você não consegue entender nada, um bando de blá blá blá. Mas eu vou tentar extrair aqui para vocês. Deixa eu continuar o que diz. É induvidoso que todos se submetam à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. O Supremo age por mandato constitucional. Mentira que a gente já mostrou disso no programa hoje, mas deixa eu continuar. E nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Veja, aqui a gente está dizendo que o que está acontecendo é uma pressão política, corporativa e midiática. Quem está dizendo é o presidente do Supremo Tribunal Federal, exatamente o que eu venho explicando no programa, que está havendo uma guerra civil. Mas ele continua. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir as instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. E o STF não permitirá que isso aconteça. O Supremo fez muito no Brasil em defesa do Estado de Direito Democrático. Fará ainda mais. Olha a ameaça. Sim, todas as instituições podem e devem ser aperfeiçoadas, isso sempre, mas jamais destruídas. Quem almeja substituir a ousada pedagogia da prudência pelo responsável primitivismo da pancada errou de endereço. Eu quero que vocês entendam isso, porque o Fachin está falando que as reportagens da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, do UOL e de toda a velha mídia que está, do Metrópolis, da Oeste, não, Oeste não é velha mídia, mas de toda a velha mídia que está fritando o Toffoli, fritando o Alexandre de Moraes e expondo fatos sobre o Supremo Tribunal Federal,
essas reportagens são, na verdade, ataques à democracia e o Estado democrático de direito. Onde foi que eu já ouvi isso antes? Onde foi? Ah, sim, exatamente sobre o que eu e tantos outros da mídia independente temos feito e sofrido e ouvido essas coisas há tantos anos. Só que agora o Fachin ameaça a velha mídia, a mídia mainstream, a Globo, ao dizer que o Supremo defendeu o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito no Brasil antes e fará ainda mais. Ou seja, se vocês da Globo continuarem com essa gracinha de reportar a verdade sobre o STF, vai acontecer o mesmo com vocês que aconteceu com o Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Rodrigo Constantino, com o Alan dos Santos. O Alexandre já fez essa ameaça antes. E agora a ameaça está feita como um bloco pelo Fachin. E é por isso que eu digo que talvez a elite econômica, quem sabe, tenha acordado, mas tenha acordado tarde demais. Porque foram esses caras que permitiram que o STF ganhasse tanto poder. Enquanto era contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, aí todo mundo concordava que as críticas ao Supremo eram ataques à democracia e ao Estado de Direito. Mas agora sobrou para a Globo, sobrou para a Folha de São Paulo, e aí eles estão querendo que o Estadão estão querendo que a coisa mude. Veja, ontem a Folha, na coluna da Lígia Maria, publicou uma matéria sobre isso com o título A Vergonhosa Nota de Fachin. E o texto diz assim: o presidente da mais alta corte do país trata o trabalho da imprensa não apenas como ataque ao STF, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. E esse discurso falacioso tem baseado várias decisões do tribunal. Não, ministro, quando jornalistas mostram anomalias no caso, o contrato milionário do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes com o Master, a relação de um dos fundos ligados ao banco com o resort, que tinha participação de irmãos Dias Toffoli, que este frequenta o resort e é visto como se fosse dono, que a sede da empresa desses irmãos é a residência de um deles e que a cunhada do Toffoli nem sequer tinha conhecimento desse fato, estão apenas cumprindo a sua função social de examinar as ações do poder público. Continua a coluna da Lígia na Folha. Não, ministro, os jornais não querem derrubar o Estado de Direito, mas revelar aos cidadãos fatos que devem ser investigados. E se o STF não quer ser alvo de críticas, também deveria apoiar esclarecimentos. Prefere, porém, bancar a vítima institucional. Esse papel que a Corte interpreta na nota de Fachin é o mesmo que sustenta os abusos no inquérito das fake news em outros casos. Em 2024, por exemplo, Moraes abriu uma investigação sobre vazamento de mensagens publicadas pela Folha, que mostram ações fora do rito por parte do seu gabinete, porque haveria indícios de atuação estruturada de uma possível organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Eles estão falando aqui da Vaza Toga, lembrem-se disso. Mas um ministro não é o Supremo, e o Supremo não é democracia. Qualquer narrativa nesse sentido não passa de blindagem corporativista que, ao tentar conter o escrutínio público pela imprensa, revela-se autoritária. E é hilário ver a Folha falar sobre transparência e o dever de revelar informações aos cidadãos, porque quando o Bolsonaro ficou inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores para expor inconsistência nas maquininhas, vocês da Folha aplaudiram, vocês da Globo aplaudiram. Quando eu fiquei sem passaporte, tive minhas contas bancárias bloqueadas, que persistem há 3 anos, as minhas contas nas redes sociais bloqueadas, por expor problemas do sistema eleitoral brasileiro e a atuação do Alexandre de Moraes na condução do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, vocês aplaudiram. Por que nessa época era crime e agora que é com vocês não é mais crime? A Folha fala que o trabalho da imprensa não é ataque ao STF, mas não disseram uma vírgula sobre o suposto processo contra mim por eu ter divulgado informações que foram passadas para mim enquanto jornalistas sobre o que de fato estava acontecendo nas Forças Armadas em 2022. Agora que os donos do dinheiro, os caras que bancam os jornais da velha mídia, decidiram que é hora de fritar o Toffoli e criticar o STF, vocês dizem que o ministro não é um Supremo? E até mesmo que o Supremo não é a democracia, mas há 7 anos vocês aplaudem
todas as ilegalidades que eles fazem com base justamente nessas duas premissas, não adianta agora reclamar, não. Senta no colinho do papai. Chora na cama que é lugar quente. Não adianta reclamar do Leviatã, do tamanho do Leviatã que vocês alimentaram. É como aquela história, né, contada sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado, porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas, eu fiquei calado, porque não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus, eu fiquei calado, porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. E a verdade é essa. Agora estão vindo para buscar vocês, e se nós não elegermos um presidente com a coragem de enfrentar tudo isso que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, não vai sobrar ninguém que os possa defender. E essa frase, ela é muito interessante, porque a gente está vendo a velha mídia reclamar do STF, da blindagem dos seus integrantes, mas a gente não pode esquecer de que tudo isso começou lá atrás, com inquéritos fake news, com uma reportagem da mídia tradicional censurada. Eu tenho mais do que 7 anos para me lembrar disso. E você, boa parte dos nossos espectadores, tem também. Mas uma parte não tem. Uma parte não tem 7 anos de memória. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.